meu querido irmão, bem-vindo para a reflexão desta festa do batismo do Senhor. Primeira leitura, Isaías 42, eis o meu servo, nele pus o meu espírito. Depois, segunda leitura de Atos dos Apóstolos 10, discurso de Pedro, dizendo que Cristo foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. E depois o Evangelho do batismo do Senhor, segundo São Lucas, Lucas 3, de 15 a 22, com um intervalozinho no meio. João Batista aqui declara: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E depois, quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba: tu és meu filho, em ti ponho o meu bem-querer. Bem, meus irmãos, o Papa Bento XVI, num livro que ele escreveu sobre a vida de Jesus, chamado Jesus de Nazaré, ele se pergunta por que Jesus tinha que receber o batismo de João se ele não tinha pecado. O batismo de João não é o nosso batismo, O batismo de João é um batismo para o perdão dos pecados. E João promete um batismo novo, alguém que batize com o Espírito Santo e com o fogo. Mas o Papa Bento, então, nos ensina que Jesus se coloca naquela fila para ser batizado, em primeiro lugar, porque ele é solidário aos pecadores. Ele se coloca na mesma fila, no mesmo lugar dos pecadores. E para quê? O que acontece no momento do batismo? Se é verdade que Jesus não precisava ser batizado por João porque ele não tinha pecado, por que então, além de ser solidário aos pecadores, ele se fez batizar? Vejam, meus irmãos, no momento em que Jesus entra nas águas, na verdade, não são as águas que batizam a Jesus, mas é Jesus quem batiza as águas. Ao ser mergulhado, ao ser batizado, Jesus também mergulha e infunde o Espírito Santo sobre as águas. Assim como na noite santa da Páscoa, nós mergulhamos o círio pascal nas águas batismais para abençoá-las, Jesus, ao ser mergulhado, é como uma coluna de fogo que entra nas águas e comunica a elas um novo dom, uma nova graça. Então agora aqueles que passam pelas águas não têm só o perdão dos pecados, mas eles têm a condição de filhos de Deus. E é daqui que nós passamos do batismo de João para o batismo sacramento, que Jesus inaugura com o seu batismo. Os céus se rasgam, o Espírito Santo desce e se manifesta a filiação divina. Este é o meu filho, Este é o meu filho, amado, em ti ponho o meu bem-querer. Tu és, aliás, o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. No santo batismo, meus irmãos, nós não recebemos simplesmente o perdão dos nossos pecados, no caso das crianças recém-nascidas do pecado original, e dos adultos do pecado original e dos demais pecados, mas nós recebemos a vida da graça, a vida divina. Nós nos tornamos, como nós dizemos em teologia, filhos no Filho. O Filho unigênito de Deus, o único Filho de Deus, tem nele uma multidão de filhos, que nele também podem agora, renascidos pelo batismo, poderem amar ao Pai e servirem ao Pai. Mas vejam que João Batista faz uma promessa, que esse Messias que viria batizaria o povo no Espírito Santo e no fogo. O que significam essas duas realidades, essa expressão Espírito Santo e fogo? Por que batizaria no fogo? O fogo é aquilo que destrói, que consome as impurezas, que purifica. Por isso, o batismo é aquilo que nos purifica dos nossos pecados,
que, portanto, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, destrói, aniquila, cancela o poder do pecado em nossas vidas. Mas não é só isso, é mais do que isso. É também um batismo com o Espírito Santo. Tendo arrancado o pecado de dentro de nós, o Senhor comunica o seu Espírito como um selo, como uma marca indelével. E o Espírito Santo, na Santíssima Trindade, é esse vínculo, né? Esta união profunda de amor entre o Pai e o Filho. Ele é o amor, né? Ele é o jugo suave que faz com que o Filho ame o Pai e o Pai ame o Filho. E a isso nós chamamos de vida divina. Então, quando nós somos batizados, nós recebemos dentro de nós a vida divina, que, atenção, nada pode destruir, nem o pecado mortal. O pecado mortal, ele pode ferir aquela graça que nós recebemos, mas nunca destruí-la. Uma vez constituído Filho de Deus para sempre. São João Clêmico tem uma imagem muito bonita que ele usa, né, nesta obra assim, que é para mim uma preciosidade. A Escada Santa me recordava hoje que para aqueles que pecaram depois das águas do batismo, agora há as águas do arrependimento, do choro, as águas que nós derramamos no confessionário quando choramos os nossos pecados. E no sacramento da reconciliação, no momento em que o sacerdote nos absolve dos nossos pecados, o que ali acontece é que, novamente, o fogo nos purifica. E nós somos reconstituídos, né, no ventre, com a mesma graça que nós recebemos no ventre da Mãe Igreja, quando fomos batizados. Mas vejam que interessante. O padre, um teólogo que eu gosto muito, chamado Garrigou Lagrange, ele vai dizer, citando Santo Tomás de Aquino, que quando nós recebemos a graça novamente, nós não só somos colocados de pé, mas a graça como que nos arremessa para o alto. Então esta lógica de sermos filhos de Deus e de mesmo quando pecarmos, nos arrependermos e voltarmos, vai como que manifestando o homem novo em nós. Por isso nós não devemos desanimar, irmãos, porque o batismo que nos lavou é um batismo que nos marcou para sempre como filhos de Deus. E se há uma alegria no coração do Pai, é ver os seus filhos voltando. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Deus te abençoe.